Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos chegando. Esse é a primeira live do circuito de lives do FIDESC, que é o Fórum de Instituições de Ensino Superior de Campos. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, na verdade, essa temática. Ela vai envolver aí as lives desse circuito de lives. A próxima live é dia 10, pela Faculdade de Medicina de Campos. Mas no final a gente lembra a você. E aí a gente hoje vai conversar com a psicóloga Viviane, ela que atua em Bom Jesus e também na reitoria, e a gente vai falar um pouco sobre autocuidado, sobre bem-estar, sobre uma série de situações que a gente pode estar buscando aí para que a gente possa se sentir melhor nesse momento de isolamento em que nós estamos vivendo. E aí vocês podem deixar o like de vocês já aí, vocês podem já ir comentando, fazendo perguntas. E a Viviane chegando, então a gente já começa. Bem-vindo a todos aí. Bem-vindo a todos, Vivi já tá aqui. E aí a gente vai, então, buscar falar um pouco sobre essa questão da gente estar informando aí sobre o que a gente está vivendo nesses momentos em que a gente está buscando. Vivi, você pode solicitar, por favor, para você entrar na live junto comigo. E aí uma coisa interessante, gente, que eu tenho observado enquanto a Vivi não entra, é que a gente precisa estar buscando uma estrutura emocional, né? Porque não é tão fácil assim. A gente percebe que nesses momentos a gente tem, alguns têm vivido ansiedade, outros têm vivido momentos mais de busca por uma interiorização. E isso é muito interessante. Uma coisa que eu tenho percebido é que a gente tem ficado, algumas pessoas, mais entediadas também dentro de casa. Não sei se vocês estão sentindo isso aí. Mas é interessante também a gente perceber o quanto a gente busca também por novidades. Então a gente está vendo mais televisão, está vendo mais série na Netflix. Viviane está entrando, seja bem-vinda, Vivi. Boa noite. Estou aqui conversando um pouquinho enquanto a gente estava na parte da tecnologia, para você entrar e tal, o quanto que a gente estava conversando até um pouco sobre isso, né, Vivi, ontem, desse tédio que às vezes as pessoas estão vivendo, alguns com ansiedade, alguns com além da ansiedade, às vezes do tédio, uma procrastinação. Então a gente estava pensando um pouco, será que tem gente aí na live que está sentindo isso também? Fala um pouquinho pra gente o que você tem trabalhado sobre esse assunto e como a gente pode ajudar as pessoas hoje. Boa noite a todos que estão aí conosco. Boa noite, Bianca. É Boa com uma noite. satisfação, né, estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre saúde mental. Hoje que a gente está aí dando abertura à primeira live, né, do circuito de lives que está sendo organizado aí pela Fidesc, né? Bianca já deve ter falado aí para vocês, mas para quem está chegando agora, né? Então, esse circuito de lives está sendo organizado pelo Fórum Interinstitucional de Dirigentes do Ensino Superior de Campos dos Goytacazes. Antes de entrar propriamente no assunto, né, eu gostaria também de estar me apresentando, falando um pouquinho aí da minha formação para vocês. Eu sou Viviane Lopes, psicóloga do IFE Fluminense, atuo na reitoria, no gestão de pessoas, desenvolvendo políticas e ações aí voltado para os servidores. E tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado também são na área da psicologia do trabalho. Atuo também como docente no curso de psicologia da Uniredentor. E nesse período a gente tem discutido bastante, né, com alunos, com gestores, em vários espaços, como a gente pode estar desenvolvendo estratégias
para cuidar da nossa saúde mental nesse período. E como a Bianca disse, né? Ontem mesmo a gente estava em um bate-papo falando o quanto tem sido difícil esse período. E aí a gente sempre gosta de frisar, né, que nós estamos vivendo aí um período de crise que tem afetado a população mundial, mas as estratégias que nós temos discutido, né, nesses espaços são estratégias que podem ser usadas em outras crises pelas quais nós passamos na nossa vida. Crises locais e até mesmo crises familiares e pessoais. Porque é comum, durante esses períodos de crise, a gente experimentar algumas emoções. Diante do inesperado da vida, né? Porque a crise é isso. O tempo todo a gente tem a ilusão de que a gente controla todas as coisas da nossa vida, que nós estamos no controle absoluto da nossa vida. E aí a vida está o tempo todo mostrando para a gente que o inesperado ele acontece o tempo todo. Então, é comum nós sentirmos ansiedade, nós sentirmos medo, nós sentirmos insegurança. Alguns jovens universitários, adolescentes, aos quais a gente também tem conversado aí em algumas rodas de conversa, têm colocado também alguns sentimentos como tédio, frustração, né, de vários planejamentos que não poderão acontecer, procrastinação. Então, assim, experimentar essas emoções é do ser humano, né? Todos nós passamos por ela. Agora, como nós lidamos com ela é a grande questão, né, Bianca? O que a gente Sim. faz com a nossa ansiedade, com o nosso medo? É muito interessante, Vivi, você falou, eu vou me apresentar também um pouquinho, que a gente entrou já falando nos assuntos. Eu sou Bianca Câmpora, professora do IFE Fluminense do Campus Centro, mestre em Cognição e Linguagem, doutora em Ciências de Educação, também arte terapeuta e psicopedagoga. Então, a gente estava aí conversando um pouquinho, né? A gente até, porque a parte do estudo, a gente vai até deixando, né, que é o mais importante, é a gente pensar em como a gente pode ajudar as pessoas, mas o estudo ajuda muito a gente também. Ajuda. Vivi, tem o IF Dance que está falando que nós do IF Macaé estamos vendo a live e o que estamos vendo e fazendo são lives em parceria com setores de esporte para poder distrair, com dança, treinos. Bom, eu adoro dançar, né? Antes de vir para a live eu estava dançando com meu professor de dança. Então, eu acho que é isso também. Eu acho que a dança também ajuda muito na questão da gente se distrair, da gente também focar no presente, no aqui e agora. Estou respirando, estou vivo. Então, eu acho que isso também é muito importante, né, Vivi? Para que a gente não fique também ansioso pensando muito no futuro. O que, que você pensa? O que, que você Eu acha sobre penso, isso? gente, assim, muito legal essa iniciativa, né, aí do IF Macaé. A saúde mental, principalmente, né, nesse período que a gente está vivendo, a gente tem que pensar que ela precisa ser produzida coletivamente. Ela não é algo que é específica aí, né, não é propriedade dos profissionais, né, da psicologia. Todos nós, nesse momento, precisamos formar uma grande rede de solidariedade, nos apoiarmos, porque está sendo um momento desafiador, né, para todo mundo. E aí eu gosto muito de dizer, né, que a grande palavra desse momento da pandemia que a gente tem vivido é o se reinventar. E a gente precisa, né, estar se reinventando para sermos mais solidários, para estarmos nos apoiando, e iniciativas que movimentam o corpo, né, atividades como essas e outras, né, auxiliam na redução dos níveis de estresse. Porque é comum, né, em situações de crise, como eu disse, a gente experimentar algumas sentimentos, algumas emoções, e essas emoções, elas acabam afetando tanto o nosso pensamento como o nosso comportamento. Elas acabam influenciando, né? E aí os nossos pensamentos têm uma tendência a se tornarem mais negativos, mais acelerados. A gente desenvolve comportamentos, né, como a própria procrastinação, de deixar as coisas para depois, de perder um pouco, né,
a rotina, de perder um pouco o controle sobre as nossas atividades diárias. Então, desenvolver atividades que ajudam a reduzir esses níveis de estresse é muito interessante. Vamos dançar sim. Eu, eu Isso. hoje voltei com a minha atividade física, né? Já É que estava senão a me gente só fica colocando. comendo e vai gerando mais ansiedade, né? O Overboy falou que está se sentindo um pouco cobrado por conta das normativas institucionais. E a Natália também pediu para a gente falar um pouco sobre essa questão do equilíbrio, sobre a cobrança pessoal também ser produtivo, né? Então, acho que todos nós estamos vivendo isso. Eu, enquanto professora, também, a Vivi também, enquanto psicóloga, porque a gente precisa seguir as normativas, né? E existe também uma cobrança interna. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente buscar um equilíbrio, realmente, principalmente se conhecer, se auto-perceber, perceber quando você está acelerado demais, ou como a Vivi falou, quando você está procrastinando, que você adia as coisas e fica lá parado também, que não é bom, né? E isso vai fazendo com que a gente também vá deixando as nossas tarefas, que são importantes, elas virarem urgentes. Então, a gente sempre fala assim, para gerenciar o tempo, que é uma coisa interessante, que a Vivi vai falar mais sobre isso também, dessa questão do gerenciamento do tempo, eu acho que é importante a gente perceber. Eu, por exemplo, faço listas, gente, eu faço listas diárias, com 5 coisas que eu preciso fazer por dia. E nessas 5 coisas, eu coloco aquelas que são em ordem de prioridade, o que é mais importante para o meu dia. Então, vamos supor que eu consiga lá fazer a 1, a 2 e a 3, e a 4 e a 5 eu não consegui fazer, eu coloco elas como prioridade do meu dia seguinte. Então, assim, eu vou conseguindo organizar. Agora, tem coisas que são urgentes que a gente realmente precisa estar fazendo. Então, quanto mais a gente procrastinar também, mais a gente vai deixar com que essas tarefas se acumulem e aí, no final, a gente vai se sentindo mais ansioso, porque a gente tem uma coisa que a gente poderia levar 10 dias para fazer, se a gente juntar tudo, a gente vai ter que fazer tudo num dia só. E eu acho que isso é que vai prejudicando muita gente. Então, essa cobrança interna e externa também, a gente precisa dar uma equilibrada nela e também se organizar no nosso gerenciamento de tempo para que isso aconteça. Isso acontece tanto com os profissionais como os estudantes também. Então, isso é importante, né? Porque a gente não está parado. Estamos dentro de casa nesse momento, mas a gente não está parado, nós estamos trabalhando. Nós aqui estamos trabalhando, né? Isso também Pelo é um trabalho. contrário, as demandas parece que aumentaram, né, Bianca? Sim, sim. É, um dos sentimentos assim que tem sido muito comum nesse período, né, é a angústia, justamente porque na nossa rotina anterior a esse confinamento, no ritmo cotidiano, na ordem social, nós estávamos, na maioria das vezes, no automatismo, né, no automático ligado, aonde não havia nem muito espaço para uma autorreflexão. E junto com todas as áreas da nossa vida que estão sendo afetadas por essa pandemia, ela acaba nos trazendo um tempo e a necessidade de uma autorreflexão. Então é bem o que a Bianca falou, né? Primeiramente, a gente precisa fazer um exercício de conhecimento, uma autorreflexão. Eu estou ansioso? Eu estou angustiado? Né? Conhecer as emoções, os sentimentos, o que exatamente tem me deixado dessa forma? Aonde estão as minhas dificuldades? Porque, como eu disse, né, experimentar essas emoções é comum, mas a gente não pode ficar estagnado no medo, ficar estagnado na angústia e achar que a sua vida só vai continuar quando isso tudo passar. É importante, sabe, Bianca, que a gente encontre um sentido existencial para a nossa vida, mesmo diante da pandemia. Várias coisas que eu planejei foram frustradas, não poderão acontecer. Alunos aí que estavam às vésperas da formatura, planejando várias coisas, né? O dinheiro que você planejava ganhar e fazer várias coisas com ele, o curso, né, que você estava planejando desenvolver pesquisas, enfim, né, várias áreas da nossa vida, nós sofremos frustrações. E aí a gente precisa, então, construir
novos sonhos, novos projetos, dando um novo sentido a esse momento que a gente está vivendo. Eu tenho visto umas matérias bem interessantes, né, de pessoas que estão descobrindo talentos, né, e estão pretendendo até mesmo colocar esses talentos a seu favor, como forma de ingressar ao mercado de trabalho quando as coisas retomarem, né, após esse período. Sim, Vivi, eu acho que também tem isso, né? Da gente também estar buscando se conhecer, experimentar coisas novas, além de gerenciar o tempo, de fazer as coisas do que cabe na nossa profissão, ou enquanto professor, enquanto servidor, enquanto estudante, enquanto professor de outra instituição, também que a gente possa estar descobrindo esses talentos, eu acho que é uma coisa muito importante, porque parece também que em algum momento alguém disse pra gente, seja o professor, seja a família, que a gente só podia fazer uma coisa. Só que hoje a gente está descobrindo que nós podemos fazer várias coisas. Então, por exemplo, eu descobri um dom, um talento, na verdade, para cozinhar doces. Então, eu estou fazendo um doce melhor do que o outro. Qual é o problema? Engorda, né? Então, já estou inventando uns doces diet, entendeu? Diet light. Então, assim, também tem isso, né? Além do nosso trabalho, tem todos os afazeres domésticos também. Então, que a gente possa estar se inventando. Eu estou pintando, estou dançando. Além de tudo, estou gravando lives, que era uma coisa que eu não fazia muito, e agora toda semana tem live. Então, acho que isso é importante também para a gente ir descobrindo. A Amanda, ela fala aqui que tem muita gente que ainda está pensando no seu próprio umbigo e não em ajudar o próximo. Sim, tem algumas pessoas, mas eu também estou vendo muita gente aí tentando ajudar também de alguma forma o próximo, né? E às vezes o ajudar, a gente pensa que é só a gente indo para a rua, mas a gente pode ajudar com doação, a gente pode ajudar fazendo lives, a gente pode ajudar com uma doação em quantia, né, financeira. Tem tantas formas de ajudar, gente. E às vezes o que a gente precisa é só de uma palavra amiga, de um ombro, de alguém para conversar. Então, também, assim, se você está se sentindo triste, com medo em casa, é importante que a gente também gerencie e filtre algumas informações. Qual é o filtro que você está usando na sua vida? Porque a gente está vendo também muitas notícias negativas. Né, Vivi? E como que a gente pode gerenciar essa questão da televisão, das notícias? Porque mesmo que a gente não queira, por exemplo, aqui em casa eu não vejo mais televisão, mas a gente faz parte dos grupos. E às vezes até no feed de notícias chega a notícia. Então a gente fica assim, nossa, mas isso aqui eu não sabia. Não é que eu vou ser uma alienada, mas eu escolho gerenciar e quando eu vejo a informação, eu só vejo aquela última lá, o último jornal da noite, né, o último noticiário, para eu não precisar ver aquelas informações repetidas, porque é uma massificação de informação também, que vai também cultuando o medo, a ansiedade e a tristeza dentro da gente, né, Vivi? Uhum. Então, assim, gente, nós estamos trazendo algumas dicas aqui para vocês, mas é muito importante, assim, você entender que a construção dessas estratégias de enfrentamento, ela é muito pessoal, ela é muito individual, né? Como a Bianca disse que ela gosta, está se descobrindo aí uma doceira. Eu, por exemplo, já não sou dos doces, mas estou retomando aí a prática dos bolos, por exemplo, né? Então, assim, né, existem em nós características que são próprias da nossa subjetividade, da nossa individualidade, da nossa história, né? Então, não existe uma receita pronta. Nós precisamos, né, encontrar esse equilíbrio e cada um de nós vamos encontrar estratégias próprias. E quem sabe poder compartilhar, né? Quando a gente fala que saúde mental precisa ser construída coletivamente, né? É a gente poder compartilhar aquilo que está dando certo para a gente. Não como um caminho que é o melhor caminho a ser seguido, mas como uma experiência própria, de que foi um caminho que eu segui que está dando certo para mim. Né? Então, assim, a gente traz algumas estratégias, né? De poder lidar um pouco com essas emoções. O que eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, né, lá com
sintomas de síndrome do pânico, muito ansiosos, com pensamentos muito acelerados, muito negativos, né? Tomados por essa incerteza que a gente falou, por essa angústia. Primeiramente, a gente precisa focar no hoje. Nenhum de nós tem resposta de como será a nossa vida daqui a um mês, como será a nossa vida daqui 15 dias, como será a nossa vida daqui uma semana. Então, a ansiedade ela está muito ligada a essa antecipação de uma ameaça futura, né? E isso vai gerando muitos pensamentos pessimistas, negativos, que vão gerando, então, o sentimento, a emoção do medo como uma ameaça real diante da sua vida e somatizando, né, em experiências corporais, como estresse, coração acelerado, falta de ar. Várias pessoas que estão, né, tendo vários desses sintomas. Então, é importante que a gente viva o hoje. Né? Hoje eu me encontro nessa situação, na minha casa. O que eu posso fazer para o meu dia ser melhor, para o meu relacionamento familiar ser melhor, né? Para o meu trabalho, como eu posso alcançar o equilíbrio, né? E continuar produzindo, alcançando uma certa produtividade ou efetividade nas minhas ações. Então, o que a gente pensa como estratégia? Reconhecer e acolher esses sentimentos. A gente sempre diz que a ansiedade é algo que faz parte do corpo e ela existe ali para nos proteger, assim como a dor, né? Ela está ali para mostrar que alguma coisa não tá bem, né? E precisa ser cuidada. A ansiedade da mesma forma. Existe uma ansiedade que é boa, que nos motiva, que nos movimenta, e também existe essa ansiedade que nos amarra. Mas essas experiências físicas que vêm junto com a ansiedade, elas precisam ser acolhidas, né? E eu sempre digo que nós precisamos controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos, e não ele nos controlar. Então, se os pensamentos estão muito negativos e acelerados, eu preciso controlar essas emoções, esses sentimentos, e não deixar que eles dominem e mobilizem, né, a minha vida e o meu dia. E a Beatriz deu uma dica muito boa, né? E os próprios órgãos aí, a Organização Mundial da Saúde, a própria Fiocruz, que é uma referência, né, nessa área aí de epidemiologia, de saúde coletiva, tem orientado de que a gente busque um equilíbrio no contato aí com as informações da mídia, com as notícias, porque gera uma certa angústia quando você começa a olhar o número de mortes, né, a quantidade de pessoas que não estão encontrando leito. Então, tente né, buscar um jornal que talvez você goste mais, né? Ou uma vez por dia. E aí, uma das orientações também é sempre buscar fontes confiáveis. Fuja dos blogs, fuja, né, de algumas notícias que circulam, né, em muitos canais, né, que podem até mesmo ser fake news, né, como a gente tem visto aí algumas, né? Já falei, né, de investir em atividades que auxiliam na redução, e aí a Beatriz trouxe aí a experiência da Bianca, é porque, gente, eu tenho uma irmã gêmea que se chama Beatriz, que a Vivi conhece, que eu também é psicóloga, então eu já estou acostumada, todo mundo me chama de Beatriz, tá, gente? Mas Bianca, e Bia, né, mamãe fez isso com a gente. Vivi, já que eu peguei a palavra aqui um pouquinho, a Natália, ela está informando aqui, e a gente vai falar sobre isso também, que o IFE, ele disponibiliza o serviço de atendimento psicológico para os servidores e também para os estudantes. Sim, disponibiliza, até tem lá no nosso portal do IFE, tem as informações, né? Tem e-mail e tem um telefone que, caso a pessoa precise, pode ligar. O Pablo está perguntando sobre isso. Fala um pouquinho também do seu curso. E o Pablo, vou falar agora. O Pablo está perguntando se a gente vai divulgar alguma ação de acolhimento do IFE. Então, vou deixar você também falar um pouquinho sobre isso. Mas, só falando um pouco do curso em relação a essa questão de acolhimento, a gente está com um curso pela plataforma Moodle de 40 horas, tá? Esse curso, ele consiste em 4 semanas. Cada semana
com 10 horas, e em cada semana a gente vê uma estratégia, uma situação diferente para que a gente cuide da gente. Então, o nome do curso é Autocuidado e Bem-Estar, Encontrando a Felicidade no Isolamento. Para você se inscrever, as inscrições estão abertas até o dia 14 de junho. Para você se inscrever é muito simples, é só ir lá no portal do IFE Fluminense e lá tem as informações. Se você digitar, então, o curso Autocuidado e Bem-Estar, Encontrando a Felicidade no Isolamento, já vai aparecer, e aí aparece o link, você pode se inscrever com o certificado, tudo direitinho. E a gente tem feito algumas lives, assim, sabe, atividades síncronas, né, ao mesmo tempo, com outras plataformas também, reuniões por webconferência com os estudantes do curso, e também, que é uma forma de acolher, né, de acolhimento, e também atividades com fórum. Então, em cada semana, na primeira semana a gente fala de inteligência emocional, como você pode acolher suas emoções, conhecer suas emoções, o que você pode aprender com as suas emoções, que também tem isso. Às vezes a emoção ou o sentimento vem para a gente também estar aprendendo alguma coisa com isso, né? E aí também mudar, porque a gente tem escolhas que a gente precisa fazer na nossa vida. Na segunda semana, a gente fala sobre autoestima, que é um assunto bem interessante, já que quando a gente não se ama, não se gosta, ou tem um autoconceito, uma autoimagem negativa, a gente também não consegue amar o outro de forma plena e saudável. Então, a gente acaba jogando as nossas ansiedades, as nossas frustrações e compensando no outro, cobrando até do outro atitudes que, se a gente estivesse bem com a gente mesmo, talvez fosse diferente. E na terceira e na quarta semana a gente fala sobre propósitos, sobre sonhos, sobre a questão toda dos objetivos, das metas que a gente precisa ter na vida, para que a gente possa aí seguir em frente. Apesar de estarmos no isolamento, sim, precisamos encontrar nossas pílulas de felicidade diárias. Eu falo de pílulas de felicidade, gente, por quê? Porque tem momentos que a gente vai estar bem, vai ter momentos que a gente não vai estar tão bem assim. Tem dias melhores e dias piores. Mas e aí, o que você pode fazer por você hoje? 30 minutos do seu dia que você vai se sentir bem. Então, a pílula de felicidade é isso. 30 minutos, 40 minutos para você. Quem puder uma hora, melhor ainda, né? Então, assim, que você possa encontrar e fazer coisas que você gosta. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida, né? E a gente pode sim sonhar, porque esse isolamento social, ele não vai durar para sempre. Também não sei, é um questionamento que a gente vai deixar aí no ar, se tudo vai voltar a ser como era antes. Para mim, não. Eu acho que muitas coisas vão mudar e que esse novo eu, que esse novo ser que você pode se encontrar aí, seja maravilhoso e consiga lidar com essas transformações todas que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Tá? Então, se inscreve lá. A Vivi agora vai falar um pouco sobre essa questão do acolhimento, né, do setor dos psicólogos, Uhum. no IFE para os alunos e para os servidores. Uhum. Eu acho esse curso, né, que vocês estão oferecendo, Bianca, assim, interessantíssimo, né? Acho que todos nós, independente da pandemia, precisamos conhecer um pouco as nossas emoções. A inteligência emocional é algo que todos nós que pretendemos ser um bom profissional, se relacionar bem, né? E aí na família, com os amigos, precisa, né, acessar esse tipo de conhecimento e conseguir manejar as suas emoções, né? E é algo que a gente precisa estar sempre em contato. Eu mesmo estudei um pouco agora, durante a pandemia também, sobre a inteligência emocional, né? Então fica aí a dica, né? Para você que mesmo estando lidando muito bem aí com a pandemia, né? Mas pensando até mesmo na sua construção enquanto profissional, né? Durante muito tempo, né, Bianca, a psicologia acreditou numa inteligência geral, de que a pessoa inteligência era aquela, né, que tinha todas as habilidades. E aí alguns teóricos foram questionando isso, dizendo que nós possuímos inteligências diferentes, né? Inteligência aí artística, sinestésica,
E a inteligência emocional, ela faz realmente um diferencial na nossa vida. Às vezes, intelectualmente, a pessoa pode ser muito inteligente, mas chegar na área do relacionamento ou da administração das suas próprias emoções, essa pessoa possuir várias dificuldades, né? Mas voltando aí, né, para o trabalho que nós temos oferecido, então, desde que começou, né, a quarentena, que a gente começou aí com a suspensão das aulas, com home office, nós do Instituto Fluminense, a equipe de psicólogos, nós somos 8 psicólogos, né? Estamos aí pelos campos do IF Fluminense, a gente está oferecendo um trabalho coletivo de acolhimento, né? Então, através do e-mail acolhimentopsi@if.edu.br, qualquer aluno, servidor ou terceirizado pode mandar um e-mail com a sua demanda, né? Colocando o seu nome, o seu campus, né? A sua turma, enfim, se identificando, né? E colocando a sua demanda, que nós vamos incluí-lo, né, em uma das nossas rodas de conversa que estão acontecendo durante a semana. E é um espaço muito rico, sabe, gente? De trocas, realmente, né, das nossas experiências e de construção de estratégias, né, de enfrentamento para isso tudo que a gente está vivendo. Eu gostaria de estar dando uma dica também, o pessoal até colocou aí o e-mail, acolhimento psi, Leandro. acolhimentopsi@if.edu.br. Até saiu, né, uma matéria lá na página do IF Fluminense. Não, ele está perguntando aqui para confirmar o e-mail. Está faltando o PSI após acolhimento. Acolhimento PSI @if.edu.br. Eu estou digitando aqui, tá, gente? Aí, o Jonas digitou certinho agora. Só mandar um e-mail para gente. Jonas Caso digitou. você que esteja nos assistindo, não seja do IF Fluminense, mas gostaria de participar de uma roda de conversa, você pode mandar um direct para mim no meu Instagram aí, que eu tenho participado, né, e apoiado alguns trabalhos voluntários de outras rodas de conversas e a gente pode estar encaminhando a você a uma dessas outras rodas, né? Que nós temos alunos aí de outras instituições, tanto a rede, né? A gente pode estar encaminhando para você para algum serviço da própria rede de saúde mental, como essas rodas de conversa que nós temos acesso. Então, só você me mandar Vivi, o seu Instagram é @Vivi. O meu Instagram é @_VIVLopes. Tem 2 Is seguidos, né? Então é _ VIVLopes. E aí você me manda um direct e a gente conversa, né? Como a gente pode inserir você em algum desses grupos. Isso aí, certinho. Meu Instagram tá aí. Quem quiser seguir a gente lá, será muito bem-vindo. Uma coisa importante, assim, que eu tenho visto, como você falou, durante muito tempo a gente ficou muito focado só no cognitivo, né, Vivi? E aí o que acontece? Parece assim que o emocional, você mostrar fragilidade, você mostrar que às vezes você não está bem, parece que é uma cobrança da sociedade que o tempo inteiro você tem que estar bem, até nas próprias redes sociais também. Parece isso, né? Que a gente vê muitas fotos de pessoas felizes, ninguém mostra a sua fragilidade, a sua tristeza ou o seu medo. Então, isso é muito, às vezes, prejudicial, porque a gente vai como se a gente estivesse colocando a sujeira para debaixo do tapete, e isso vai causando também algumas doenças psicossomáticas, que a gente chama, em termo bem psicológico, mas que nada mais é do que a gente ficar ali naquele embrulhado de emoções, amaranhado de emoções, e aí a gente vai somatizando no nosso corpo aquilo tudo, e aí fica ansioso, tem alergia, se coça todo, às vezes até crise de ansiedade. Vivi estava falando ontem comigo que tem adolescente e adulto que ela, né, já chegou para ela casos assim, que tem falta de ar e aí liga, mas não é Covid, mas tem todos os sintomas da Covid. Né, Vivi? Então, acho que é importante também a gente falar um pouco sobre isso para que a gente gerencie no aqui e agora. Respira, gente, estamos vivos.
Uma técnica que eu uso muito, que tem me ajudado e que a gente também usa no curso de autocuidado e bem-estar, é a meditação. Eu confesso, até já falei isso com o Jonas, que é um parceiraço, tá aqui com a gente, que é o outro coordenador do curso, Jonas Defante Terra, e a gente vem falando sobre isso. No início, eu, Bianca, a minha irmã, ela é professora de meditação, gente. E eu, no início, eu tinha muita dificuldade, porque eu achava assim, vou dormir e tal, mas depois que eu aprendi o Mindfulness, que ela aprendeu, que é aquela meditação de 5 minutos que ela me ensinou, eu acho fantástico, porque você presta atenção na sua respiração, como você está agora, e aí você vai se acalmando, sabe? E aí você percebe, peraí, o mundo lá fora está de um jeito e eu aqui estou de outro. E quando você começa a se trabalhar nesse sentido, as coisas até externas, você começa a olhar de uma forma diferente, por um outro prisma. Então, acho que isso é interessante também, porque a gente vai se fortalecendo internamente. Então, essa é uma oportunidade da gente também estar cuidando da nossa saúde mental e da gente estar buscando aí algumas estratégias, algumas técnicas, algumas atividades de reforço positivo para a gente, né? Para poder a gente também... Mas aí, para isso, a gente precisa escolher, né, Vivi? Porque também a gente pode escolher ficar deitado no sofá ou ir fazer alguma coisa que agrade a gente. Aham. Eu costumo, né, gosto muito da base teórica sartreana, né, onde Sartre vai dizer que nós somos condenados a ser livres. E às vezes a gente não quer ser livre, porque a gente quer que outra pessoa diga pra gente o que a gente tem que fazer, que outra pessoa decida por nós. E então ter essa responsabilidade de fazer as escolhas da sua própria vida gera angústia. É. É difícil, né? Você arcar com isso. Por isso que muitas das vezes é mais fácil você falar: mas foi meu pai, foi minha mãe, foi a instituição. A culpa é do outro, de eu não ter alcançado os meus sonhos e meus projetos, né? E Sartre vai dizer que, na verdade, não. Que até quando nós achamos que nós não estamos escolhendo, nós estamos realizando uma escolha. Então, até Sim. mesmo na procrastinação, Bia, tem É. uma escolha, né? Você está preferindo ficar com aquele prazer momentâneo de não ter que lidar com aquelas demandas ou com aquilo que está para ser feito, mas esse prazer logo em seguida vai dar lugar, né, ao sentimento de culpa e frustração por não ter cumprido aquilo, né, não ter enfrentado aquilo que estava por fazer. Então, assim, a gente sempre orienta, né? Tentar planejar o seu dia, tentar organizar com o horário de acordar, com o horário de dormir, com as ações que você pretende desenvolver naquele dia. Claro que nada engessado, né, gente? Se você se tornou, né, cansado com algumas ações que estavam no seu planejamento, então refaça aquele planejamento, né? Mas não siga caminhando, não sabe para onde, né? Então, assim, que os seus dias eles possam ter o mínimo de organização e planejamento. Eu gosto muito de pensar que a disciplina ela é uma habilidade. E se ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, né? Então a gente pode aí durante esse período desenvolver a disciplina de planejar o nosso dia, de colocar horários. Eu tenho ouvido alguns relatos de pessoas que estão trocando o dia pela noite. E isso são, né, comportamentos aí alterados, com certeza, por alguma das emoções e sentimentos que a gente já citou aqui. Né? Então, assim, teve uma pessoa, né, que perguntou aí como identificar se ela precisa de buscar, né, um acompanhamento psicológico. Então, a gente está tentando trazer aqui hoje algumas dicas, né, de como você pode cuidar da sua saúde mental, como você pode desenvolver estratégias, o que é normal, o que você, né, precisa olhar com um olhar mais atento e fazer alguma coisa, né, diante, então, dessa identificação, dessa autorreflexão sua. Mas alguns comportamentos, como alteração do apetite, demonstram que há algo por trás, né? Tanto o não ter fome, né?
como a relação com a comida, né, gerada por uma ansiedade aí, e um certo exagero, né? Então, ou beliscar coisas o dia todo, pode ter alguma ansiedade, né? Alguma emoção gerando esse comportamento. Distúrbios do sono também tem afetado algumas pessoas nesse período, né? Tanto a hipersonia, a pessoa dorme excessivamente e não está conseguindo desenvolver mais nada na vida dela, quanto também a insônia, né? Então, como a gente já disse, a ansiedade às vezes gera alguns pensamentos acelerados e negativos e você não consegue relaxar o seu cérebro para poder dormir, porque você fica pensando nas incertezas do amanhã. Muitas pessoas também estão tendo aí o seu ciclo de sono vigília alterado, passam a madrugada toda acordada, né, nas redes sociais, nos jogos, nas séries, e aí chega de dia, né, estão sonolentas, isso vai afetar a memória, isso vai afetar a atenção, isso vai afetar todo o equilíbrio do seu organismo, né? Então é importante você tentar equilibrar aí o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de se alimentar, né? Tem pessoas que não estão tendo horário para tomar café, porque elas passaram a noite em claro, vão tomar café meio-dia, vão almoçar 3 horas da tarde. Às vezes você não vê nenhum tipo de prejuízo nisso, né? Se isso for 1 dia, 2 dias, mas a partir do momento que isso começa a se alongar, isso pode trazer consequências futuras, tanto para o seu bem-estar físico quanto psíquico, né, Bianca? Sim, é verdade. É uma coisa que a gente precisa pensar muito, assim, cuidar muito da nossa atividade física. Eu falo que tem algumas que cabem na nossa palma da mão, né? Então, cuidar das nossas emoções, se autoconhecer, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional e fazer planejamento, porque a gente precisa sonhar, a gente precisa planejar e ter objetivo na vida, porque senão a gente também não consegue. E aí, dentro da nossa saúde física e mental, o sono ele é muito importante. E a atividade física também, porque isso faz com que a gente libere alguns neurotransmissores, algumas substâncias, como serotonina, dopamina, que ajudam a gente, que a gente chama de substâncias da felicidade. Né? Então, assim, a gente é mais feliz quando a gente tem essas substâncias. É claro que a gente pode produzir isso dançando, por isso que quando você faz uma atividade física, você se sente bem. Ah, agora estou mais disposto e tal. Mas por quê? Porque você está ali treinando. E o sono é muito importante. Porque a pessoa sem dormir, você imagina aí 2, 3, 4 noites sem dormir, trocando o dia pela noite. Você vai diminuir a atenção, vai diminuir a memória. Não vai conseguir ler um texto grande, porque você vai voltar, vai para o final, daqui a pouco você volta para o início. E aí isso gera dificuldades para estudar, dificuldades para engajar num determinado trabalho, num determinado projeto. Então, isso que a Vivi está falando é muito importante para a nossa saúde mental, emocional e física nesse momento, porque nós somos um combo, né? A gente não é uma coisa só. Então, é importante para o nosso ser que a gente busque aí algumas ações que sejam mais saudáveis. Então, é importante que a gente busque isso tudo. Qualidade de vida aí, está falando aqui que eles disponibilizam conteúdo diário para tentar ajudar você aí que está sofrendo também com as pressões de isolamento social. Então, vocês estão vendo que são várias ações dos psicólogos, da qualidade de vida, do setor de bem-estar. Nós, eu e o Jonas Defante, aí, com um projeto de autocuidado e bem-estar aberto aí para o público em geral, não só servidores e alunos do IFE, como para todo mundo que desejar fazer o curso. Então, assim, nós estamos com várias ações, o IFE está com várias ações para ajudar as pessoas, né, a comunidade externa e interna, a melhorar, a se amar, a se gostar, a se auto-perceber, a melhorar o seu dia, e a gente vai aí gerenciando isso, como a gente falou, vai ter dias melhores e dias piores, mas a gente vai gerenciando isso, né? Uma coisa importante, gente, é que tá falando meditação de 5 minutos, é interessante, funciona, tá, gente? 5 minutos, planejar, se organizar, os dias mais produtivos. O Jefferson aí, um abraço, Jefferson, nosso reitor querido, dando parabéns, excelentes reflexões e orientações. E o Leandro falando aí do sono equilibrado, da alimentação balanceada, que é importante também. Eu estava vendo um estudo falando sobre doce, né? Que o doce demais, que nessa época a gente acaba comendo mais doce, que a ansiedade gera vontade de comer doce, gente.
a gente diminui a oxigenação cerebral, não sabia disso. E aí vai dando mais falta de ar. Talvez esse seja um dos sintomas, né, gente? Então evita comer muito doce, carboidrato, porque isso vai fazendo com que o nosso metabolismo vá mudando e aí gere sintomas desagradáveis que a gente não quer nesse momento também, né? Então, assim, o Leandro tá mandando um abraço pro Jefferson aí, o pessoal, né? Agradecendo a live, as dicas. Eu também quero agradecer a oportunidade, sempre é muito bom conversar com a Vivi. Ontem a gente ficou um tempão no telefone, estava falando que se a gente fosse ficar mesmo conversando, a gente ficava umas 3 horas aqui, gente, porque tem muita dica boa. Assim, é claro que em alguns momentos a gente também não está tão bem assim, mas o principal é a gente se auto-perceber nesse momento. E a inteligência emocional, de acordo até com o que a Vivi estava falando, eu acho que é legal porque não adianta a gente ser um bom profissional, ser um bom estudante, se a gente também não sabe ser feliz, não sabe, não se conhece, não sabe quando que o nosso coração está acelerado, quando que a gente está ansioso, quando é que a gente está com medo, e não sabe gerenciar isso e fazer escolhas mais saudáveis. Então, eu acho que isso é importante nesse momento e ajuda para que a gente consiga gerenciar. Fizeram uma pergunta para a Vivi aí que ela respondeu maravilhosamente bem, mas eu vou dar só mais uma dica para complementar, que é: quando é que eu preciso procurar um psicólogo ou um profissional de saúde? Quando eu perceber que aquilo está me incomodando muito e que eu não estou dando conta. Eu acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, aquilo está me incomodando, mas eu consigo gerenciar. Agora, quando aquilo me incomoda tanto, que eu prejudico a minha família, que eu me prejudico, e eu não consigo gerenciar aquilo, e aquilo me traz sofrimento, eu preciso procurar ajuda, gente. Tá? E aí temos aí várias possibilidades de ajuda para vocês, como nós já elencamos aqui. Vivi, Agora, nós estamos caminhando para... Faltam aí 5 minutos para a gente estar dando as palavras finais, então gostaria que você falasse um pouquinho, depois eu falo aí os nossos recados finais, tá? então, assim, gente, gostaria de agradecer, né? A gente está sempre aberta aí para estar discutindo esse tema de saúde mental. Uma coisa que nós também temos, assim, nos preocupado em pensar em ações de saúde mental para o nosso retorno. Muitas das vezes, quando a gente pensa no retorno das aulas, do trabalho, das atividades, a gente pensa a partir da referência que a gente tinha, né, da nossa vida antes disso tudo acontecer, e a gente sabe que não vai ser da mesma forma, não vai ser o mesmo modelo, a gente vai ter que se adequar ainda por um longo período aí, né, às exigências, né, tomar todo o cuidado. Então, esse retorno vai gerar em nós um estranhamento, vai gerar em nós novamente experiências emocionais, necessidade de se adaptar com aquele estranho, né, daquele retorno, daquela nova forma de se fazer, né? Então, todos nós precisaremos, né, expandir aí essa rede de solidariedade, abrir canais de escuta, né, para os colegas de trabalho, os alunos, nos apoiarmos, né, neste momento aí, não somente agora, durante a pandemia, né, mas nos prepararmos também nesse sentido para o nosso retorno, né? Sim, Vivi, é isso mesmo. O Leandro está fazendo uma pergunta aqui baseada nas nossas reflexões. Inteligência emocional. Ser bom educador para se autoconhecer ou se autoconhecer bem para ser um bom educador? Bom, eu não sei o que a Vivi acha, mas eu sempre acho o seguinte, que quando a gente se autoconhece, independente da nossa profissão, seja educador, seja um técnico, seja um estudante ainda, quem está aí estudando e está se conhecendo na profissão, galgando uma profissão, eu penso o seguinte, que quando você se autoconhece, tudo melhora à sua volta. Porque você começa a se relacionar com as pessoas de uma forma mais saudável. Você não joga suas frustrações para cima do outro, sabe? Então, isso ajuda muito a gente. É importante que a gente, eu, por exemplo, sou educadora, eu consigo lidar com os meus alunos e até gerenciar os conflitos na sala de aula porque eu me autoconheço, sabe? Então, quando a gente se Bianca, fala, a gente nunca se conhece por completo, né? ah, sim, com Aquela certeza, está sempre aprendendo. nunca passa 2 vezes debaixo da mesma ponte, né? Então, a gente precisa estar num processo contínuo, né? De estar se conhecendo, porque tem dia que nem a gente se entende. Poxa, Por que a gente está fala não. pensando daquela forma? Por que a gente está sentindo aquilo?
E aí a gente precisa fazer uma reflexão. E às vezes a gente leva um tempinho, um dia, dois, para perceber o que está nos deixando ansioso, o que está nos afetando, não é? É sempre um aprendizado. E como nunca um dia é igual ao outro, a gente está sempre num constante processo de construção do nosso ser, da nossa identidade e também do nosso autoconhecimento. Isso é um processo, né? Por isso que foi o que a Vivi falou, que eu também falei. Quando a gente olha para dentro, começa a respirar, começa a nos observar, essa autopercepção e esse autoconhecimento começam a se desenvolver da melhor forma, né? Então, aqui para a gente estar só dando os recados, essa foi a primeira live do circuito de lives do FIDESC, que é o Fórum de Instituições do Ensino Superior de Campos dos Goytacazes. A próxima live vai ser dia 10 de junho, também no Instagram, pela Faculdade de Medicina de Campos, tá? Todo sobre o tema saúde mental em tempos de pandemia, o que eu acho que é muito importante para todos nós. Também convidar vocês para ir lá, quem tiver necessidade e está buscando aí orientações no setor de qualidade de vida, do setor de bem-estar do IFE, com os psicólogos, como a gente já colocou aí o e-mail, e também convido vocês a ir lá no portal do IFE para estar se inscrevendo no curso de autocuidado e bem-estar, encontrando a felicidade no isolamento, porque além de você ter a possibilidade de se autoconhecer e construir outras coisas para você, você também vai estar fazendo um curso que vale aí, quem é estudante vale horas AAC, e quem é profissional pode estar se aprimorando com certificado emitido pelo IFE, tá? Não só para estudantes e servidores, mas também para toda a comunidade externa. Então, assim, agradecer imensamente, próxima live dia 10 pela Faculdade de Medicina de Campos, e agradecer imensamente pela oportunidade, espero que tenham outras. Vivi, adorei te conhecer, você, na verdade, acho que a gente já se conhecia, né? Mas a gente, assim, bater esse papo legal, ajudar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado, gratidão a todos, aí estou vendo vários alunos, ex-alunos, Rosane, obrigada, o próprio Leandro, e aí a todos, né, o Jonas Defante Terra, quero fazer uma declaração de amor aqui. Tá? Eu sou casada, ele também, mas é um amor profissional, ele é super criativo e super competente no que ele faz. A gente estabeleceu uma parceria maravilhosa com criatividade, arte e saúde e bem-estar, que eu acho que a gente está precisando nesse momento, né, para poder ajudar as pessoas. Então, gratidão, gente, muito obrigada. E que vocês aí possam se cuidar do outro e também ter empatia aí pela população, pelos que realmente necessitam, tá? Palavras finais, e quer falar alguma coisa? Isso tudo vai passar, né, gente? Isso tudo vai passar, é verdade. Um prazer muito grande. A gente adora falar desse tema, né, de saúde mental, de assuntos aí da área da psicologia. Adorei estar aqui com a Bianca. E quem sabe aí em novos espaços a gente possa estar novamente aí, né, falando, pensando junto aí a respeito daquilo que é tão importante na nossa vida, né, gente? Que é a nossa emoção, a nossa saúde mental, os nossos sentimentos. Ela que dá sentido à nossa existência, né? Tamo juntos. Sim. Sim. Muito obrigada, gratidão. Até a próxima. Jefferson, um abraço, querido. Muito obrigada pela oportunidade. E que a gente possa estar junto em outros momentos contribuindo. E fique bem, isso tudo vai passar. Tá? Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.